Como que eu posso alcançar a minha vida dos sonhos? Como que eu posso alcançar os meus objetivos? Essas são duas perguntas que eu sempre me fiz, sempre me perguntei, eu sempre me questionei sobre o que eu tenho que fazer, como que eu preciso ser para alcançar a vida dos meus sonhos. O que eu preciso fazer para que tudo seja possível? Talvez tu esteja nesse momento da tua vida se perguntando o que tu precisa fazer. Talvez tu esteja um pouco perdido sobre o que tu tem que fazer para alcançar os teus objetivos. E eu quero te apresentar agora nesse vídeo aqui tudo o que eu aprendi nesse processo de construir uma vida mais significativa. E esse vídeo pode te ajudar a viver de modo mais leve. Primeiramente, prazer, eu sou Eduardo, então bora lá, vamos começar. Quando tu pensa em viver a vida dos teus sonhos, quando tu pensa em construir algo significativo, tu precisa ter muito em mente que no percurso em direção aos teus sonhos, tu vai ter certos desafios na tua vida e tu vai ter certas crises na tua vida. Certas crises são basicamente momentos em que as dúvidas aumentam, em que o questionamento sobre a tua capacidade acaba aumentando e tu começa a questionar se tu deveria estar fazendo aquilo realmente. E também podem surgir situações um pouco mais difíceis de serem resolvidas. E nesses momentos tu vai se questionar sobre a tua própria capacidade de resolver tal situação. Basicamente, uma crise é um momento em que tu sai do teu modo padrão em si de funcionamento. Uma crise é quando ocorre uma desestabilização daquele sistema que antes estava em equilíbrio. Basicamente, uma crise é isso. Muitas vezes, quando a gente está no percurso de alcançar a nossa vida dos sonhos e vem uma crise, nós muitas vezes desistimos dos nossos sonhos devido a essa crise. Seja por uma autoestima baixa, por uma noção de autoeficácia baixa, que seria a noção que tu tem sobre a tua própria capacidade para resolver tal situação. Talvez tu desista de uma dificuldade por entender que aquele não era o teu caminho realmente, mas na verdade era. Tu apenas não soube lidar com aquela crise. Tu apenas não soube ver aquela crise como uma oportunidade. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar para ti. Se tu deseja viver a vida dos teus sonhos, tu precisa entender que as crises farão parte da tua vida e que tu precisa ver essas crises como uma oportunidade de tu aprender, como uma oportunidade de tu recalcular a rota, o modo como tu caminha para alcançar os teus sonhos. Uma crise, ela acaba desestabilizando aquele sistema, mas ela te coloca em equilíbrio com outro sistema. Se não fosse as crises durante a tua vida, tu sempre iria viver do mesmo jeito. Tu nunca iria mudar, tu nunca iria buscar algo diferente. Então as crises, elas são necessárias para que tu encontre o teu caminho realmente, que tu encontre aquele caminho que faz sentido para ti. Crises são oportunidades. Crises são apenas um recomeço, apenas um renascimento. E tu precisa ter esse tipo de pensamento, porque se tu não tiver esse tipo de pensamento, tu vai chegar em meio a uma crise e tu vai duvidar muito sobre o que tu está fazendo. E tu vai desistir se tu não aprender a ver a crise como uma oportunidade. E ainda mais, quando tu estiver em uma crise, tu precisa se perguntar, fazer a seguinte pergunta para ti: o que que eu posso aprender com essa situação? O que tu pode aprender com aquela crise, com aquela situação, com aquela dificuldade, com aquele desequilíbrio? A gente sempre tem alguma coisa para aprender.
Então se pergunte, faça essa pergunta para ti. E a outra coisa que eu quero falar para ti também sobre alcançar a vida dos sonhos, o segundo ponto, é que muitas vezes nós acabamos não seguindo na crise, não assumindo a crise, não lidando com ela, pois nós acabamos ficando em um local de segurança. Mas esse local de segurança é uma segurança falsa, porque a segurança, o local confortável, o local de comodismo, é um local em que os teus sonhos não são possíveis de serem realizados. Quando tu fica em uma segurança, tu elimina o risco de viver a vida dos teus sonhos. Tu elimina a possibilidade de mudar de vida. Quando tu vive apenas na segurança, tu vive com a certeza de que a tua vida não vai mudar. Mudar de vida é desconhecido. Mudar de vida é algo que mexe com o sistema em que nós estamos vivendo, que mexe com a nossa vida no geral. Uma mudança é uma crise. Uma mudança é uma crise. Uma crise é aquilo que desestabiliza. A mudança desestabiliza. A crise te leva para um outro caminho. A mudança te leva para outro caminho. Pensa a crise não apenas então como uma oportunidade, mas também como uma oportunidade e uma mudança. Uma mudança da tua vida. Uma mudança que vai te direcionar para o sentido que tu quer alcançar, para o sentido que tu quer ir. E se tu fica apenas na segurança, apenas na zona de segurança, tu não alcança os teus sonhos, tu não alcança os teus objetivos, tu não consegue viver com significado. Pensa que a tua vida, a tua zona de segurança, ela está aqui. Está aqui num círculo e os teus sonhos estão fora dessa zona de segurança. Tu precisa romper esse círculo para poder alcançar a vida dos teus sonhos. E ao passo que tu rompe um pouco com essa zona de segurança, a tua zona de segurança aumenta, porque tu fica, vamos dizer assim, mais habilidoso, tu começa a ter mais capacidade para lidar com mais situações, com mais dificuldades. Crises são oportunidades de aprendizado. Por isso que tu tem que se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? E não fique em um local de segurança, pois se tu ficar apenas naquele círculo ali da zona de segurança, tu não vai alcançar os teus sonhos, tu não vai conseguir romper com aquele padrão de funcionamento e explorar novos caminhos. E é nessa exploração de novos caminhos que os teus sonhos residem. Se tu fica apenas no mesmo lugar, tu não vai alcançar os teus sonhos. E alcançar os teus sonhos, basicamente já diz alcançar. Alcançar, fazer algo de diferente. Se tu quer alcançar alguma coisa, significa que tu ainda não tem essa coisa, que tu ainda não conquistou esse sonho. E é por isso que tu precisa agir de um modo diferente. E se tu ficar com medo de se arriscar, tu não vai conseguir alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. E E também, um outro aspecto que também é bem importante, relaciona-se com a crise em si, com a crise como uma oportunidade. É apenas com a crise, é apenas com a mudança, é apenas com esse ato de sair da tua zona de conforto, de sair da tua zona de segurança, que tu descobre realmente a tua capacidade de fazer as coisas. Se tu fica no mesmo lugar, tu não aprende mais coisas. Agora, quando tu se arrisca, quando tu vai mesmo com medo, quando tu vai em direção ao desconhecido, tu amplifica a tua capacidade de fazer em relação a algumas atividades, algumas coisas. Então, tu precisa se arriscar
e assumir a crise e a ir em direção à crise sem medo para modificar a visão que tu tens sobre si mesmo. Pois quando tu explora novos caminhos, quando tu vai de frente, quando tu vai lutar com outras situações, tu começa a se ver como capaz, a tua noção de autoeficácia, a sensação de que tu é capaz de fazer uma determinada tarefa aumenta. E quando isso aumenta, tu consegue se arriscar mais. Então percebe, tu apenas vai conseguir aumentar a tua visão sobre a tua capacidade de se arriscar se tu se arriscar. Percebe? Tu precisa se expor ao risco para aprender a se arriscar mais. Tu não pode ficar na zona de conforto. Tu não pode ficar em uma zona de segurança. Muitas pessoas te ensinam que é ruim tu se arriscar, é ruim tu fazer diferente. É arriscado. É arriscado. Tu pode não conseguir viver se tu for viver a vida dos teus sonhos, se tu quiser se arriscar. Eu vou te dizer uma coisa. Vale muito mais a pena o risco de tu viver a vida dos teus sonhos do que tu viver uma vida sem modificações, sem mudanças, uma vida que não é tua. É muito mais seguro tu se arriscar para viver o que tu deseja do que tu viver no conforto de não se arriscar. Não se arriscar é muito mais perigoso do que se arriscar. É muito mais perigoso porque tu se arrepende do que não fez, tu vive infeliz, tu vive reclamando, tu vive se questionando, tu vive uma vida que não é tua, tu vive apenas para os outros, tu vive apenas para agradar os outros. É por isso que tu não pode se contentar com a zona de segurança. Eu sei que ela é boa, eu sei que ela é gostosa, eu sei que tu já conhece essa zona de segurança, mas os teus sonhos, eles não residem aí. Os teus sonhos residem fora dessa zona de segurança. E se alguém diz pra ti que é arriscado se expor a algo diferente, tu não vai escutar. Não vai escutar. É arriscado, sim. Mas é muito mais arriscado tu viver sem fazer nada. É muito mais arriscado tu não viver pra ti. É muito mais arriscado tu seguir o que os outros fazem. É muito mais arriscado tu viver na conformidade. É muito mais arriscado tu se contentar com uma vida que não é tua. Então, assim, se arrisque. Se arrisque mais. E, e os teus sonhos, eu quero que tu saia com essa mensagem. Os teus sonhos, os teus desejos, a tua vida real, ela reside fora. Fora do que tu conhece. Fora do que tu conhece. Tu precisa parar de buscar essa segurança que todo mundo diz se tu quer viver melhor. Se tu quer viver com significado. Se tu quiser viver realmente o que tu deseja, tu precisa agir mesmo com medo. E tu precisa se arriscar em direção ao que é desconhecido. Para retomar os pontos aqui que eu disse, eu vou repassar os pontos aqui para que tu guarde muito bem tudo que foi dito aqui, certo? Primeiro ponto: crises são oportunidades. Com as crises, tu consegue mudar a tua vida. Com as crises, tu consegue recalcular o caminho da tua vida, o caminho que tu precisa seguir para alcançar os teus sonhos. Crises são boas. Crises são boas. Se não houvesse crise, não haveria mudança. E se não houvesse mudança, bom, tu não alcançaria a vida dos teus sonhos, tu apenas viveria no mesmo lugar, tu viveria insatisfeito pelo que tu não consegue conquistar. Então, crises são oportunidades. A segurança elimina a possibilidade de tu mudar de vida. A segurança elimina o risco e a mudança. A segurança pode eliminar um pouco do teu medo de se arriscar.
mas ela vai eliminar a possibilidade de tu mudar de vida, de tu viver aquele teu sonho. Sabe aquele teu sonho? Sabe aquela tua vontade imensa? Sabe aquele teu desejo? Sabe? Aquilo que tu tem muita vontade de alcançar? A zona de segurança vai te tirar isso. A zona de segurança vai impedir de tu alcançar esse exato lugar. E é apenas com a crise que tu consegue entender a tua própria capacidade de resolver problemas. É apenas com a crise que tu expande a tua capacidade de resolver problemas. E os teus sonhos residem fora dessa zona de segurança. Eu quero ler para ti, para finalizar esse vídeo. Quero ler para ti uma frase que eu li e que eu acho que vai fazer muito sentido para ti. Deixa eu ver. Aqui. Achei. Reflete sobre essa frase. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadio. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. E quando tu estiver em luta, não peça que tu seja retirado da luta. Peça força para se manter na luta. Peça força para se manter na luta. Peça força para se manter forte em meio a uma crise, mas não peça por sair daquela crise. Porque a crise é esperada. E aquele que deseja mudar de vida vai acolher essa crise e vai tirar o máximo de proveito dessa crise. E vai sempre se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? E a partir dessa resposta, vai enfrentar as diferentes situações, as diferentes dificuldades que surgirem no meio do caminho. Forte, né? Forte, mas necessário. É importante que tu entenda sobre crises, que tu saia da tua zona de conforto, que tu se arrisque mais. Eu gosto de pensar que o risco de se expor é muito mais confortável do que a zona em si de segurança. É muito mais gostoso tu se arriscar para viver a tua vida do que se arriscar a viver uma vida que não é tua. Fica com esse pensamento. Fica com esse pensamento, fica com essa reflexão. Eu quero que tu pense. Eu quero que tu pense sobre como que tu tem caminhado hoje. Tu tem se afastado da luta? Tu tem pedido para não lutar? Tu tem se escondido das crises? Tu tem evitado a mudança? Pensa nessas perguntas e me responde aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia, vamos conversar. Porque se tu está evitando uma crise, se tu está evitando uma mudança, tu está evitando a tua vida dos sonhos. Pensa nisso. Tamo junto. Até a próxima. Mergulhe mais.